Esse episódio tem oferecimento da Michele Miari Marcas e Patentes, a parceira do Contador na proteção das marcas, Contabilidade do Trader, o canal dos investidores, EliteBet Pro, o site de aposta dos campeões, Gênios Consultoria, gestão estratégica de negócios. Vai lá! Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André, Contadores Pensantes, o canal onde o objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá para a gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e vamos iniciar o nosso episódio. Episódio diferente hoje, um episódio de live, com uma pessoa que está em outro estado, no Espírito Santo, que vai falar um pouquinho, vai dar uma colher de chá para a gente aqui em relação à controladoria na parte contábil, mentoria, e a gente vai estar tendo esse prazer. Eu vou fazer o convite aqui agora, como não estamos no estúdio, eu vou fazer o convite aqui com a Débora Bernardi. Seja muito bem-vinda, Débora. Olá, obrigada. E aí, Débora, o que você quer explanar para a gente aí? Você estava falando para mim, a gente faz uma prévia, o pessoal já sabe, né, em relação ao que a gente tem conversado no estúdio e tal. O que você fez aí de diferente, que está fazendo de diferente, que eu vi que me chamou a atenção no perfil do Instagram, que está revolucionando aí, e a gente pode contar, que você pode contar para a nossa audiência aqui, explana para a gente, por favor. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É uma honra também estar junto com vocês. Eu acho que nós, da classe contábil, temos que nos ajudar, temos que, né, dividir conhecimento, dividir tudo, né, o que a gente sabe, o que a gente pensa. Achei bem legal. E vou falar um pouquinho, então, né, de mim, da DataVix. Então, eu me chamo Débora Romano Bernardes, sou contadora formada há 23 anos. Sou formada pela PUC São Paulo, fiz controladoria na FECAP e fiz normas internacionais na FIPECAF. Então, eu tenho alguns itens no meu currículo, algumas coisas diferentes, né? Eu comecei com a contabilidade, fui me especializar em controladoria e depois fui um pouquinho atrás de normas internacionais por gosto, né? Eu queria coisas diferentes. E sempre trabalhei até então como CLT. Né? Comecei a minha vida como CLT, estágio, CLT, até o momento que eu decidi que eu queria ter a minha vida própria, vamos colocar assim, né? E aí abri uma empresa com um antigo sócio, era uma empresa especializada na área das igrejas, e com o passar do tempo, eu vi que não era aquilo que eu queria. Então, falei, vou precisar mudar, quero outra área. Passei o bastão da empresa para o meu irmão, até então, né? Ele estava se formando, ele tocou a empresa junto com o meu antigo sócio. E aí eu continuei a minha jornada, né? Continuei trabalhando para outras empresas, para várias empresas, até o momento que eu fui mandada embora, sem esperar, depois de 10 anos trabalhando no local. Fui pega de surpresa e não sabia, sabe quando você fala, o que eu faço agora na minha vida? Do nada, apareceu, realmente foi do nada, porque eu não estava esperando, em um mês, um convite para trabalhar numa empresa como contadora mesmo, né, uma construtora. Daí eu aceitei e comecei uma vida diferente, vamos colocar assim, porque até então construção civil é muito diferente de tudo que eu já tinha feito. E resolvi assumir e fazer a parte contábil dessa loteadora, que era, né, a parte específica deles. Só que, em paralelo, né, o meu irmão, até então com aquela empresa em São Paulo, foi para o Espírito Santo, veio para o Espírito Santo, né? Eu não estou mais em São Paulo, estou no Espírito Santo. Ele veio para o Espírito Santo com a empresa e começou uma hora você vai ter que vir trabalhar comigo, uma hora a gente vai se unir. E eu ficava com aquilo, como que eu vou me unir a alguém num outro estado, né? Mas passou-se o tempo, passou acho que uns 5 anos, aí eu comecei a pensar realmente em ter uma qualidade de vida, mudar, ter um pouquinho mais, né, próximo do meu filho, próximo do meu marido. Eu falei, quem sabe numa cidade menor eu consiga atingir isso. E resolvi voltar
a empreender, né? Me juntei novamente, virei novamente sócia dele, larguei a vida única numa única empresa. Graças a Deus, essa loteadora quis virar minha cliente, então eu deixei de ser funcionária, que era a PJ até então, e ela passou a ser minha cliente. Hoje eu atendo ela em São Paulo, continua fazendo parte do meu nicho, só que a gente começou a tocar a DataVix com outros segmentos. Então, essa foi um pouquinho da minha passagem de CLT para empresária, de São Paulo para o Espírito Santo. E foi bem uma época que eu vim para cá, bem na época da pandemia. Eu cheguei aqui com os planos de ter uma empresa e fazer contabilidade só do segmento. Eu cheguei em janeiro, em março veio a pandemia. Aí a gente falou, e agora? O que a gente faz? A gente estava montando um escritório físico, teve que ir todo mundo para casa. Como trabalhar em casa, se a gente nunca trabalhou remoto, nunca trabalhou em casa. Então, foi, além de tudo, uma experiência bem diferente de ter que mudar a forma de trabalho. Então, essa foi um pouquinho da minha passagem do tempo até então. Que legal. E vocês focaram, né? Ele está dando um pouco de eco, mas é normal, tá? Pela live, o pessoal está acostumado também. Vocês focaram em relação aí, você ficou nesse segmento de construção civil, né? Que deu certo, que legal que aceitaram, né? E você ficou está trabalhando com o Bruno, seu irmão, né? No segmento de beleza, é isso? O que você pode falar para o pessoal que ficou aí? Isso. Então, assim, começamos com as igrejas, né, na parte filantrópica. Então, a gente tem um número bem grande de igrejas. Quando eu vim, eu trouxe o segmento da construção civil, então eu continuei atendendo. E aí, nós começamos a trabalhar no nicho da área da beleza. E aí, ele resolveu tocar exclusivamente na área de mentoria na área da beleza. Só que acabou que as clientes que ele dava mentoria quiseram virar clientes. E nós vimos uma possibilidade de crescimento na área por ser também uma contabilidade bem específica. Né? Hoje existe a lei do salão parceiro, que é uma lei que deve ser seguida totalmente à parte das demais leis, né? Então, por mais que existam leis sobre tributação, sobre como, né, agir na empresa, a lei de salão parceiro é muito específica. Então, a gente se aprofundou, estudou, né? Fizemos várias reuniões com sindicatos da área para poder também estar em acordo com a legislação, e aí a gente começou nesse nicho também. Então, hoje, se a gente for falar na maioria dos nossos clientes, os maiores são igrejas, área da beleza e construção civil. Né? Então, ele toca a parte da beleza, mais específico, né? Ele fica mais voltado nelas, e igrejas, e eu fico na construção civil e parte da gestão, inclusão de processos, né? Então, a gente está separando assim. E comecei o meu Instagram para tentar ajudar os contadores a passar por tudo que nós passamos. Né? Então, depois, com a minha experiência de processo, né, de implantação de processos que eu já tinha feito a faculdade de controladoria, que eu fiz bastante cursos, implantei processos em várias empresas nesse tempo, eu quis usar o meu conhecimento para ajudar contadores. E aí a gente criou o meu Instagram, né? Criamos o nosso Instagram, onde hoje eu foco em ajudar contadores iniciantes ou experientes a implantar processos, a ser digital, que é uma das coisas que revolucionou nesses últimos 2 anos, né? Assim, quem não se adaptou, quem não se informatizou, não virou tecnológico, né, não tem como trabalhar. Então, hoje a gente fala, esse papel, para mim, é uma folha para anotar as coisas urgentes que estão acontecendo. Então, se alguém tiver um papel dentro da DataVix, na rua, porque não existe essa possibilidade. Que legal. E você, nesse sentido aí, você agora está com esse projeto novo ou já está em andamento para o pessoal aqui da audiência que quiser procurar a sua mentoria em relação a se tornar digital, né? Porque é algo imprescindível hoje, eu até concordo com você, esse zero papel aí vai ajudar muita gente. O que você pode falar para o pessoal? Já estamos, né, trabalhando com perfil. A gente já começou o perfil há alguns meses, mas antes do perfil eu já atendia algumas
algumas pessoas que queriam iniciar, ajudei bastante nessa parte também de fazer processo, de colocar os processos, né, implantar os processos nas empresas. Mas hoje, com o Instagram, tá uma procura maior, né? Porque agora a gente está colocando mais informações de como funciona, né? Então, está tentando ajudar os contadores. Até então, foi uma coisa meio que eu gosto de ensinar, então a princípio a gente falou, não vamos colocar valor, vamos tentar só ajudar realmente, dar dicas e tal, mas com o tempo começou a ser uma coisa que a gente viu assim, não adianta também, não vou cobrar, mas eu estou com um volume muito grande de solicitações e acaba que meu tempo eu não consigo, né? Então, algumas coisas a gente está fazendo, né, de ajuda mesmo, a gente dá bastante dica para contador, muitas pessoas mandam mensagem, pedem algumas dicas, tudo que a gente pode ajudar, né, uma coisa rápida, uma troca, já fiz reuniões com as pessoas, assim, 10 minutos, junta todas as suas dúvidas aí, a gente tira rapidinho, então a gente procura ajudar, porque eu acho que é importante, né, eu acho que tudo que a gente passou, que a gente perdeu tempo para aprender, se eu posso ajudar outras pessoas, não tem, né, não teria por que não. Então, a gente fala assim, a pandemia, quando veio, a gente teve que se adaptar e aprender tantas coisas, e a gente demorou muito tempo, porque a gente não tinha ninguém que tivesse passado por aquilo, né? Então, hoje, a gente tendo esse conhecimento, a gente procura ajudar quem precisa. Então, contadores iniciantes, às vezes, de onde eu vou, para onde eu vou, né? Não sabe nem para onde ir. A gente dá as primeiras dicas, algumas ferramentas que podem ser utilizadas. A gente eu pelo menos tenho o prazer de fazer isso sem nenhum custo, né? Então hoje a gente usa meu perfil até mesmo para ajuda mesmo dos contadores. Isso é bacana demais. Isso que foi o que me chamou a atenção bastante, Débora, quando eu vi o teu perfil. Eu falei, caramba, ela tem o DNA do Contadores Pensantes. E a gente nasceu nesse sentido mesmo, para tentar engrandecer a classe contábil, né? Você bem disse no começo, né, em relação a gente tem que se unir. Então, a gente está aqui fazendo uma ponte de São Paulo e Espírito Santo, apesar que você era de São Paulo, agora está no Espírito Santo, né? E isso é muito legal. Esse assim, tipo, eu só tenho a agradecer você estar compartilhando a sua rotina, a sua vida aí, profissional, que você vai falar mais um pouquinho. E tem mesmo o DNA, parece que eu acertei em cheio, assim, você falando, até brilha o olho em relação a isso. E o pessoal, para te procurar em relação à mentoria, como é que ele faz? A gente vai deixar o link do perfil, mas eles seriam direto pelo Instagram? Como é que fica? Isso, pode ser direto no Instagram, né? A gente está sempre olhando, sempre, né? Sempre lá, é a melhor forma. Aí a gente, quando entra em contato no Instagram, a gente verifica se dá para responder só no Instagram, ou então a gente, não, vamos marcar, então a gente marca, eu passo o WhatsApp do escritório e a gente conversa da melhor forma. Tudo vai depender da forma que a pessoa, o que a pessoa precisa, né? Se for algo rápido, ou a gente tira a dúvida lá no Instagram mesmo, ou a gente passa os contatos a melhor forma de conversar. Legal. E lembrando, pessoal, o pessoal que for procurar a Débora aí, existe a possibilidade dela ajudar, mas não vão encher ela de perguntas. Espera um pouquinho, tá? Ela está se prontificando, o pessoal da audiência aí. Processos é uma coisa que tem uma complexidade, por mais que ela já tenha conhecimento específico, mas ela tem o tempo dela e os clientes dela. Então, calma aí, né? Quem for procurar, e tem uma certa demanda, e ela vai conseguir atender, né, Débora, todo mundo com a demanda do seu tempo, né? Não, sim, eu acho que, graças a Deus, todo mundo que pergunta e que tem as suas dúvidas, a gente consegue, até porque a gente tem uma equipe, graças a Deus, né, que ajuda, né, então as pessoas estão disponíveis aqui, lógico, como você falou, né, pode ser que às vezes demore um pouquinho, mas a gente tenta ajudar todo mundo. Que legal. É Mariana, sua irmã? Mariana. Mariana está ajudando a live. Mariana, um abraço aí, viu? Que legal, foi muito cordial aqui no começo com a gente também, pessoal, e foi muito bacana. Ela fica mais nos bastidores, né, Débora? Ela quer aparecer. Mas muito legal, muito bacana. Obrigado aí por você estar dando essa força. E me conta um pouquinho, Débora, em relação à DataVix, quer falar mais algum detalhe que eu não te perguntei ou tem mais alguma coisa para acrescentar?
DataVix também está no Instagram, caso precisem, né? Eu queira seguir, eu queira indicar, né? Alguns clientes às vezes falam, tem algumas coisas que são específicas, por exemplo, eu sou contador, mas não atendo a área da beleza, estamos lá. Eu sou contador, não atendo construção civil, estamos lá. Né? Porque eu falo assim, indicação não é só porque eu sou contador, né? Eu, por exemplo, nós na DataVix, a gente não tem um nicho muito grande de comércio, não é a especialidade. Tem alguns tipos de comércio que quando chegam, a gente fala, não é nosso foco. A gente indica contadores que são, né, da área, então acho que aí também não tem problema nenhum de falar, não consigo atender esse cliente ou por conta de tamanho, ou por algo que seja específico que eu não mexa. Né? Por mais que a gente fale assim, somos contadores, não podemos negar, não. Eu não vou me atrever a fazer algo que não seja a minha especialidade, né? Porque eu não vou entregar um bom trabalho. Então a gente indica. Então aí tá aí, a DataVix também está aberta quem precisar. Está disponível, né? Maravilha. E me conta um pouquinho para a gente, para nossa audiência, como é que você começou na área? Está aí 20 anos, falou? 20 anos na área, né? 23? 23, né? É tempo. Fala um pouquinho como é que você começou. Fica tranquila. Foi o som aí, o pessoal entende. É live. Fica tranquilo. É o que a gente fala, né? Agora trabalho remoto, então aparece cada uma. Comecei 16 anos tentando escolher o que eu ia fazer da vida. Não sabia o que eu ia fazer da vida, porque eu falo assim, nossa, você dá uma responsabilidade com um adolescente, escolher o que vai fazer da vida é bem trágico, né? E aí, não sabia o que fazer, meu pai pegou e falou, por que você não faz direito? Falei, então vamos fazer direito. Sem saber o que era, fui lá, fiz a inscrição. Na minha época, fazer faculdade, prestar vestibular, reprovava de verdade, não tinha, né, algumas opções de passou, fez a prova lá e entrou, não. E aí eu reprovei, não passei em direito, fiquei muito mal. Na época, meu pai trabalhava na PUC, né, e ele pegou e falou, por que você não se inscreve em comunicação e multimeios? Porque se caso depois sobrar vaga em direito, porque muita gente desiste, você pede para entrar no direito. Falei, ótimo, vamos fazer isso. Mas precisavam de duas opções. Além da comunicação e multimídia, eu precisava colocar outra. E aí, lá estava escrito que a faixa de desistência era maior em contabilidade. Aí eu falei, então eu vou pôr contabilidade. Mas o que era contabilidade? Eu falei, meu Deus, eu não sei o que é contabilidade. Mas eu vou pôr, fica aí. Aí passei justo aonde? Em contabilidade. Na quantidade de acertos que eu tive, eu entraria em contabilidade só. Falei, nem comunicação e multimeios eu iria passar. Então vamos passar, né, em contabilidade. Cheguei na faculdade sem saber onde eu estava, o que eu ia fazer da vida. Eu falei, o que eu faço? E aí me deparei com um professor na época, um japonesinho pequenininho, chamado Chiquinho, e deu a minha primeira aula de contabilidade. Me apaixonei. Eu falei, caraca, é isso que eu quero, né? É isso. Olha, amei. A aula dele, a primeira aula foi espetacular. E dali eu decidi que eu ia fazer contabilidade. Então, assim, eu caí literalmente de paraquedas na área, não tinha ideia do que eu ia fazer, me apaixonei no primeiro momento, e dali para frente não parei mais. Aí eu falei, não queria. Apareceu depois vaga para voltar para direito. Eu falei, não quero, vou ficar na contabilidade. E aí fui. Aí eu comecei a fazer todas as especializações em cima da contabilidade. E a sorte, não sei se é a palavra, meu ex-sogro era contador, né? E ele tinha um escritório de contabilidade, e eu pude fazer o primeiro estágio lá. E aí comecei a gostar mais ainda, porque eu comecei na prática, com 17 anos, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, consegui já meu primeiro estágio, e aí comecei e foi. Que legal. E que importante, né? Legal pra caramba você falar do professor Chiquinho, né? Eu não conheço, já parabenizo, né? Porque por isso que talvez você está fazendo a mentoria aí, tá influenciando pessoas, né, na área contábil. Que uma aula dele, a pessoa tem tanta capacidade que te influenciou positivamente para você ganhar dinheiro pro resto da vida aí e se empregar, e é muito legal isso, né? E você tem feito isso na tua mentoria? Exatamente. Uma das intenções de fazer a mentoria
é mostrar os lados bons e as partes boas da contabilidade, para motivar realmente, né, as pessoas. Eu peguei uma pessoa uma vez, eu não lembro o nome da cidade dela, era no interior do fim do mundo, a gente brincava ainda, né? E ela, nas explicações, nas coisas que eu fui passando para ela falou assim: eu queria muito, mas agora eu quero mais ainda. Ela falou: porque você está passando de uma forma tão fácil, tão tranquila, que dá certo. Falei: é lógico que depende muito mais de você, né? Do seu empenho, da sua dedicação. Mas quando as pessoas conseguem te passar que é possível, né? Que existem formas para você chegar naquele resultado, é muito mais fácil. E ela se apaixonou. Ela falou: eu preciso sair, eu quero deixar de ser CLT, eu quero viver isso. E principalmente nos exemplos, né? No meu Instagram eu coloco a minha vida, o que eu vivo. Eu consegui hoje, graças a Deus, ter uma qualidade de vida, de ter, né, a minha família próxima de mim pelo meu trabalho. E as pessoas se motivam a ver o que eu estou colhendo e sabe que é possível chegar, né? Tem que acreditar, tem que trabalhar muito, mas é possível, né? Hoje eu tenho tempo, porque eu consegui, né, com esses anos todos de trabalho, me programar e fazer eu ter tempo. E eu consigo ajudar as pessoas muito mais rápido a chegar nesse passo do que elas começar do zero, né? De ter que ir atrás. Então, eu tento ajudar passando a minha experiência para elas encurtarem o caminho para chegar até onde eu estou hoje, né? Tem muito ainda, né? Tem muita coisa para chegar, mas eu acho que eu já consegui bastante coisa, né, nesse tempo. Quem sabe você vai fazer um evento aí grande aí de mentoria, né? E aí vai influenciando o pessoal, né? É o caminho, né? É o caminho que você está trilhando aí vai ser muito legal e engrandecedor mesmo. Parabéns, e parabéns ao professor Chiquinho aí que colocou a semente aí, né? É muito legal contar com gente que inspira, né? E você fazendo essa inspiração para a pessoa lá do interior, que não teve talvez um professor aí que inspirasse ela, e você fez isso de coração, né? Isso é muito legal, muito bacana e inspirador. E eu volto a dizer, tem o DNA totalmente do Contadores Pensantes. A gente quer que a contabilidade se torne algo para isso, para a vida, né? É mais do que apenas números, né? Muito legal, parabéns. Obrigada. E a tua formação, então, você se formou em contabilidade na PUC? Isso, na PUC São Paulo, foi a parte de contabilidade. Depois eu fiz pós em controladoria na FIPECAF, na FECAP, que é a FECAP de São Paulo. E fiz MBA em normas internacionais na FIPECAF. Que legal, legal demais. E você começou a falar, veio uma pergunta, mas eu vou tentar lembrar em relação a finanças, né? Você tem uma facilidade em finanças, então, né, Débora? Dessa controladoria, né? Também você pode ajudar as pessoas nessa parte de finanças também, né? Inclusive, um dos serviços que a DataVickers oferece é o BPO financeiro. Né? Então, hoje, dentre as atividades, os serviços que a gente coloca, o BPO financeiro foi uma coisa que a gente implantou devido à minha experiência na área, né, de controladoria. Então, ajuda as pessoas tanto na área financeira quanto na área de controladoria da empresa mesmo, né? Que eu acho que é importante. Tudo começa no financeiro da empresa, né? Se o financeiro não estiver organizado, se o financeiro não estiver bom, as informações não vão corretas para a contabilidade, você não consegue entregar, né, um trabalho bem feito. Então, muitas vezes, até mesmo o cliente, às vezes, entra e a gente fala, fechei só contabilidade. Mas, às vezes, a gente tem até que fazer um pacote especial para ele e falar assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar na sua parte financeira, porque senão eu não vou ter um bom resultado na contabilidade, né? Então, a gente também tem esse diferencial, que está indo bem, o pessoal está gostando bastante, que eu acho que é uma das coisas que é necessário hoje para a área contábil, né, na parte de inovação. Hoje não dá mais para ficar na contabilidade, débito e crédito e acabou, né? Então, a gente tem que ver outros tipos de serviços, outras coisas que acrescentem na empresa. Eu teve uma vez, quando eu comecei, na própria DataVix, um cliente falou assim, mas por que eu vou pagar vocês? Só para vocês calcularem imposto? Eu falei, óbvio, né? Eu falei, não. Aí, nisso, com essa pergunta, a gente implantou dentro da DataVix o BPO financeiro
e os dashboards que a gente oferece para o cliente. Porque, às vezes, os clientes eles não veem o que a gente faz. O que vocês estão fazendo? Hoje, quando a gente entrega um dashboard para eles, com base nos dados contábeis, eles conseguem entender o que a gente faz. Então, acho que é muito importante para o contador também mostrar para o cliente o que é a contabilidade, né? Para não ficar só no que manda... Né? Vários clientes já falam assim, nossa, mas você sabe me mandar imposto? Não, eu não sou uma fazedora de imposto, até porque eu não invento imposto, né? Eu só faço o que a Receita manda. Não, legal. A gente trabalha muito tempo, né? Você concorda que a gente trabalha muito tempo do tempo útil no nosso trabalho em conformidade, né? Então, às vezes, a gente também, né? Essa válvula de escape que você utilizou com o BPO, para quem não conhece o BPO, você pode explicar um pouquinho para eles, para o pessoal que a gente, da nossa audiência, o que seria? Claro. Nosso BPO funciona antes da contabilidade, né? O que vem para a contabilidade? Para a contabilidade vem o extrato bancário, as informações de pagamentos, recebimentos, já vem montado. O BPO seria um financeiro efetivo. Ele controla os recebimentos e os pagamentos da empresa. Então, hoje, né, o nosso sistema de trabalho é com o sistema do cliente. O cliente tem um sistema financeiro, a gente alimenta o sistema com tudo que eles têm de provisão de pagamentos de despesas fixas e variáveis, né? Então, a gente já faz uma programação dentro do próprio sistema do cliente para ele poder enxergar aquilo. E a gente controla o que ele paga efetivo, né? Então, eles mandam para a gente todos os pagamentos. Preciso fazer o pagamento de luz. A gente tem alguns tipos de pacote, né? Uns que a gente faz a provisão no banco e eles só pagam, e outras que eles pagam e só avisam a gente que eles pagaram. Então, a gente faz o controle também desses pagamentos, desses recebimentos dele. E no final do mês, a gente manda para eles um relatório final de tudo que entrou, de tudo que saiu, separado em despesas fixas, variáveis, o quanto ele distribuiu de lucros. Então, ele consegue enxergar a empresa dele efetivamente o que aconteceu. É diferente do resultado da contabilidade, né? Porque o BPO financeiro, ele te mostra o real pago e o real recebido. A contabilidade, se uma pessoa, né, uma empresa for olhar, ela não vai conseguir olhar com os mesmos olhos de um contador ou de um administrador realmente, né, um controller. Porque a contabilidade, ela trabalha com provisões, né, com competência. Então, não é o real da empresa efetivo que ela tem em caixa. Já o BPO financeiro, ele consegue ver efetivamente quanto eu tive de receita, ou quanto eu tive de despesa efetiva naquele mês. Então, eles conseguem ver a empresa deles com um olhar diferente. Jogar um balancete para uma pessoa que é mais leiga, ela vai olhar e vai falar o que é, né? Todas essas informações que estão aqui. E o BPO, ele traz uma visão mais simplificada da empresa. Legal. E você faz um gerencial e você acaba se tornando um financeiro, é isso, da empresa ali? Exatamente. É um financeiro com resultados, com informações gerenciais para eles, para o cliente. E aí que você entrou com os dashboards também. O dashboard a gente faz na área contábil mesmo, que aí já é uma visão de gráfico. Então, por exemplo, eu mostro para o cliente através dos dados contábeis, por exemplo, um gráfico que a gente mostra despesas fixas, por exemplo, telefone. A gente mostra um gráfico de despesas com telefone, quanto foi mês a mês. Então, ele consegue ver se teve uma variação. Despesas com compra de produto, eles conseguem ver uma variação. Então, ele já consegue analisar por tipo de conta, mas essas informações eu pego da contabilidade e mostro para eles. Né? Então, eles conseguem enxergar total de receita, total de despesa. Então, esses dashboards ajudam eles a olhar a evolução de cada conta, né, de cada tipo de despesa e cada receita deles durante o ano. Que também ajuda, né? Que eles começam a entender o quanto eles estão gastando de cada conta. Por exemplo, eu já tive clientes, por exemplo, que falou, nossa, isso daí foi útil para eu ver que eu estava com problema olha só, né, falando até pouco, mas eu estava com problema na minha ligação de luz. Estava com problema lá e estava sobrecarregando a conta dele por conta de um problema que eles estavam elétrico. Falei, nossa, eu como contabilidade ajudei eles a entenderem, porque eles não, o dono, os proprietários não olham com detalhe às vezes algumas coisas. E aí com um resultado um relatório nosso eles conseguiram enxergar. Então, às vezes você fala assim, não é pouca coisa. Não, para quem é empresário, que não tem, às vezes, controle das coisas, um relatório diferente que a gente entrega para eles faz a diferença. Legal, parabéns. E
E você, para a audiência aí, você recomenda fazer o BPO, Dashboards? Muito. É um serviço diferencial que a gente pode oferecer. É extremamente necessário para a empresa e para o escritório é algo que dá retorno. Entendi. Legal. Bom, a gente tem mais alguma coisa que a gente possa falar da DataVix ou que você quer que a gente já entre nos quadros? O que você quer? À vontade, tá? Eu acho que uma coisa que é interessante que eu não sei se todos os escritórios como estão, né? Mas a DataVix hoje a gente está trabalhando, estávamos até um mês atrás 100% home office, né? Todos os funcionários, e a gente tem funcionários no Brasil todo não, em algumas partes do Brasil, né? Ainda não chegamos ao Brasil todo, mas a gente consegue, por conta da implantação de processos, da implantação do trabalho remoto, né? Da modernização que a gente fez dentro da DataVix, a gente consegue ter pessoas, tanto clientes quanto funcionários em qualquer lugar, trabalhando de casa, né? Então não precisa estar aqui, mas começamos há um mês o híbrido, por necessidade de contato com as pessoas, né? Então a gente observou que muitas pessoas acabam ficando sozinhas, né, em casa, não tem interação com outras pessoas e influencia no trabalho. A gente começou a ver as pessoas influenciadas até na emocional delas. Então a gente começou a implantar o híbrido hoje na DataVix, mas nós conseguimos trabalhar, né, por conta dessa tecnologia hoje em dia, né, da forma que a gente está, não temos nenhum tipo de servidor físico. Hoje a gente trabalha com tudo que a gente tem é na nuvem. Então legal, também a gente trabalha onde for, né? Então a gente brinca que às vezes os funcionários mandam na praia, que está na praia, que está viajando, um que está, né, cada um num lugar. Então isso dá qualidade de vida para os funcionários também, né? Você poder estar onde você quer, a hora que você quer e poder trabalhar remotamente. Débora, a gente tem alguns quadros, né? Muito legal a tua trajetória da DataVix, mas a gente tem alguns quadros também para manter agora os seus, não um teste de conhecimento, mas saber a sua opinião referente a algumas coisas, né? A gente quer saber muito, né? Porque você tem todo esse trabalho de mentoria e experiência, então vai engrandecer o nosso canal, tá? A gente tem um quadro aqui chamado achismos. Quais são os achismos na sua visão, na sua percepção, que você tem, que a população tem em relação à contabilidade em si? O que você pode dizer para a gente, Débora? Unânime, eu acho que entre os contadores, né, pela maioria dos que eu converso, acham que a gente fabrica imposto, que a gente só serve para mandar a conta para pagar e fazer imposto de renda à pessoa física. Acho que são as coisas que a gente mais ouve, né? Mas vocês só fazem imposto de renda, pessoa física? Ah, vocês só sabem mandar imposto? Então, para os leigos, né, para as pessoas que não conhecem a área contábil, ou também aquela visão do despachante de antigamente, né, que só ia para abrir empresa, fechar empresa. Então, na grande maioria, quem não tem um contador, quem não tem empresa, eu acho que esse é o que mais pensam do contador, né? Faz imposto e faz imposto de renda. Não, legal. Isso, e a ideia desse quadro realmente é isso, né? Tentar popularizar da melhor forma possível, né? A pessoa está precisando de um contador, se ela assistiu os 30 minutos iniciais aí, viu que tem bastante coisa aqui. A DataVix, a Débora e os outros contadores aqui, que estão disponíveis aqui a fazer bem diferente, né Débora? Uhum, exatamente. A gente também tem um outro quadro chamado a Pílula da Lucratividade. Lembrando que eu sempre lembro essa parte, a gente tem uma audiência de nível de estudante até sênior. Então, você vai pegar ali um grupo ali, seleto ali de profissionais que estão começando na área, já que estão na área há um tempo. Qual seria a pílula da lucratividade que você tem de visão, de percepção, que o profissional tenha que tomar para dar essa sequência e fazer essa expansão que você fez, esse direcionamento que você fez, que pode externar aqui para a gente, para a nossa audiência? Tem um nome, é uma sigla que chama PPT. Já ouviu falar? Pessoas, Processos e Tecnologia. Eu acho que são os principais, né, dentro de uma empresa. Você precisa investir em pessoas, mesmo que em pequenas quantidades, porque hoje a tecnologia, né, tá aí para substituir, infelizmente, as pessoas, mas as pessoas que você tem, você precisa investir. As pessoas que você tem precisam vestir a camisa, precisam estar com você,
né? Principalmente porque você treina, e treinamento é custoso, né? Em tempo, em valor. Então, você precisa investir em pessoas, você precisa investir em processos, porque uma vez que você tem processos pré-definidos e bem definidos, você tem retorno melhor, você não perde tempo, né? Uma vez que você coloca, tem que ser seguido daquela forma, é a melhor forma, principalmente quando entram pessoas novas, se você tem um processo já desenhado, as pessoas não vão precisar perder tempo ensinando, você utiliza o processo para a pessoa, né, começar. Então, o processo, indiscutivelmente, tem que ter dentro da empresa. E a tecnologia, mais do que nunca, né, porque a tecnologia, ela te ajuda a ganhar no tempo, né, em questão de valores. Você pode até investir, o gasto que você vai investir inicial pode ser grande, mas o retorno que isso te dá, né, a longo prazo é muito maior. Então, seriam esses três: pessoas, processos e tecnologia. É a cápsula da lucratividade, a dica da pílula da lucratividade. Não, legal, eu ia falar PowerPoint, né? A sigla do PowerPoint. Que legal demais. É tecnológica, não é? Não, bacana. A gente também tem um quadro. Antes de entrar no quadro, esse termo aí, até agora, a gente tem alguns episódios andando, ninguém falou sobre isso. Isso é importante, muito, muito legal. É muito bacana. Eu tenho certeza que vai engrandecer a cabeça do pessoal, o pessoal começa a entender a mentalidade disso. Legal demais. A gente tem outro quadro chamado Analisar. A gente utiliza, apesar que a gente já faz um tempo que fez a faculdade e os cursos, né? A matriz SWOT, vamos dizer, popular fofa, né? Para a gente levantar aí, na sua visão, né? Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, ou ponto forte, ponto fraco, a oportunidade e a ameaça que você vê em relação à contabilidade, profissional da contabilidade, você pode externar para a gente. Eu acredito que o ponto forte da área é que é um mercado muito grande, muito amplo, muito grande, né? Existem muitas empresas que precisam de contabilidade, como existe uma gama muito grande de serviços que a contabilidade pode atender. Né? Eu ainda falo assim, eu acho que, me perdoem administradores, economistas e afins, mas um contador pode ser um administrador, um economista. Agora, um administrador ser um contador, um economista ser um contador, é um pouquinho mais complicado, não que não possa, né? Mas eu acho que o contador tem uma visão muito ampla de tudo dentro de uma empresa, né? Então, é um ponto forte da área, né? E por ter uma gama muito grande de empresas que a gente pode atuar, né? Então, não tem essa coisa, tem concorrência? Tem, mas você consegue ter seus diferenciais e se sobressair, né? Então, é uma parte boa, é um ponto forte. O ponto fraco que a gente pode colocar, existem muitos, né? Então, você tem que gastar tempo e tem que gastar mais para você poder se inovar, para você poder ter coisas diferentes dentro da profissão. Mas, assim, eu não posso falar assim, existe um muito fraco, eu não consegui absorver qual é, né? Eu acho que dentro da profissão, eu acho que eu não sei se consigo, eu sou muito otimista, que eu vejo sempre só mais os lados bons, mas eu acho que é legal por isso. Como também é uma questão da oportunidade, né? Quanto mais você se inova, quanto mais você se atualiza, então você consegue dar retorno melhor para os clientes, você se inova, é muito melhor. Então, esses seriam meus pontos. Faltou algum? Ameaça. Ameaça. Eu acho que a ameaça na nossa área são os riscos que a gente tem com relação a multas, a erros que a gente possa vir a cometer dentro da contabilidade. Eu acho que essa é a maior ameaça do contador, são os pagamentos de atrasos, de erros, né? Então, mas se você estuda, se você está sempre atento às alterações, às mudanças, o risco é menor. Mas eu acho que como a principal ameaça na área é o fisco, são as multas, essa parte. É verdade, né? A gente até um pouco assim, puxando a sardinha, não, vamos puxar uma baleia para a contabilidade, né? É uma profissão que, um exemplo, vamos citar o médico faz uma cirurgia, ele não tem 5 anos ainda para ver se a cirurgia deu ruim ou não, né? E na contabilidade existe isso, né? A gente faz um fato hoje,
daqui 5 anos a gente pode ser, né, multado, né? Então fica complicado. Isso que você falou é muito importante para a gente entender e se atualizar na profissão, né? Uhum. É muito. As leis que nós temos no Brasil são tantas, com tantas particularidades, né, com tantas vírgulas e tantos entendimentos que se pode, né, porque a lei não é clara, nem todas as leis são claras, né, que você consegue ler e interpretar. Se 3 pessoas lerem a mesma lei, você tem 3 tipos de interpretação. Então, o seu risco, né, é muito maior. Então, tem que sempre estar se atualizando, dividindo conhecimento, compartilhando. Eu acho que esses grupos que são feitos de contadores, eu acho que né, não tem né, o que a gente está participando, mas tem vários que são feitos. Eu acho que nada melhor do que repartir o conhecimento, né, para não ter riscos. Não, legal, legal. A gente tem outro quadro também, chamado agora Gratidão. A quem a Débora Bernardes tem Bernardes, né? Aqui a gente puxa o R, porque eu sou do interiorzão de São Paulo. A quem a Débora tem gratidão em relação à profissão, à sua vida, que pode compartilhar aí para fazer um corte. Depois a Mariana faz um corte e manda para o pessoal aí. Então, primeiro, acho que a maior gratidão é a minha família, né? Que se não fosse eles, tanto meu pai e minha mãe, me darem condições de estudar. Meu pai me deu a bolsa na PUC para eu poder fazer a faculdade, porque se eu não tivesse, ele não trabalhasse lá, talvez eu não tivesse feito, né, a faculdade. Na época a gente não tinha condições de pagar uma faculdade, e ele conseguiu, eu estudei, né, lá, fiz toda a minha formação, até de inglês, que ele tinha lá de graça. Então, o primeiro, principal, é família. Pai e mãe. Depois, família, irmãos, por estarem próximos, né, de ajudar a gente, me ajudar em tudo que eu sempre precisei. E meu irmão, eu acho que foi o que hoje trouxe a nossa família para o Espírito Santo, que se não fosse a ousadia dele, de sair de São Paulo, com um carro, uma TV no porta-mala e falar, vou me arriscar, e depois que ele estava aqui, falar, vem todo mundo, e acreditou no meu potencial, porque ele acreditou, ele falou, ele ganhava um valor, ele falou, eu divido com você, né, eu faço metade do que eu ganho hoje é seu, metade é meu, vamos lá, vamos fazer? Se não fosse esse atrevimento dele, essa coragem dele, talvez eu não teria vindo, talvez não, eu não teria me arriscado, né, não teria vindo. Então, hoje é a família, não tenho o que falar, né? Cada um com o seu pedacinho, mas somos nós, né? Hoje, se a gente está aqui, é por conta da família. Que legal. E parabéns. O seu pai, como ele chama? Hugo. Hugo, ele trabalhava lá? Você ele falou no início da prévia que ele faz a revisão, o que ele fazia? Meu pai é uma pessoa que eu falo assim, todo mundo fala, meu pai é o cara, né? Mas é óbvio, não tem, né? A gente tem exemplos. Mas meu pai é a pessoa mais inteligente que eu conheço na minha vida, de verdade. Porque para começar, ele leu a Barça umas 2 vezes inteiras. Já ouviu falar da Barça? Minha avó tinha a Barça na casa dela. Ele leu 2 vezes inteira. A coleção inteira. Ele leu a Bíblia várias vezes, ele lê tudo que possa imaginar na face da Terra. Ele começou a fazer faculdade de economia e parou. E aí, por conta da vida, não conseguiu se formar, não teve condições de trabalhar num lugar bom, assim, né, se falar. Então, ele começou a atender o que ele podia. E lá na PUC, ele começou a ser segurança. Ele falou, é o que tinha na época, a gente, né, minha mãe fez várias escolhas de vida, a gente passou bastante dificuldade. Então, ele sobrou, assim, preciso viver, preciso trazer comida para casa. O que deu para ele ser foi segurança. E aí ele começou a fazer a área de segurança da PUC. E aí eles tinham bolsa para todos os funcionários. E aí ele falou, você aproveita. E agora, até mesmo o meu irmão não conseguiu isso, né? Por conta que ele foi mandado embora, né? Depois, ele ficou lá anos, aí eles se estruturaram. Bem na época, meu irmão estava começando a fazer contabilidade, por conta de, né, ele falou, quero ser igual a minha irmã. Aí ele foi fazer contabilidade, no primeiro ano meu pai foi mandado embora, perdeu a bolsa. Meu irmão falou, agora acabou, não tenho como fazer faculdade.
Aí minha mãe, que fala família, né? Minha mãe pôde se aposentar. Ela falou Como assim, ela chama? Sônia. Ela falou assim, se eu me aposentar antes do tempo, porque se ela se aposentasse naquele momento, ela ia ganhar pouco, ela não ia ganhar o teto. Só que se ela não se aposentasse, ela não ia ter o dinheiro para pagar a faculdade dele. Então ela falou, se eu me aposentar, eu vou pegar exatamente o valor da faculdade. Ela falou, então eu me aposento. E continuar trabalhando. E aí ela teve que se aposentar, continuar trabalhando, porque aí aquele dinheiro da faculdade, da aposentadoria, ia pagar a faculdade dele. Então ele se formou, né, e conseguiu fazer a... Então eu falo, família, se não fosse eles, a gente não seria contadores, os dois não seriam contadores se não fosse exatamente pelo meu pai trabalhar lá e minha mãe ter se aposentado para pagar a faculdade dele. Sim, que legal. Eu gosto muito desse quadro, Débora, que você vê, você tá se vendo um pouco, né? Mas quando fala, a Mariana com certeza está aí te ajudando, está brilhando o olho dela, você também está brilhando, e com certeza o senhor Hugo e a dona Sônia Isso. já estão muito orgulhosos desse momento, justamente com essa união aí do Bruno, que tomou essa diretriz aí de agregar com a família aí no Espírito Santo, você, a Débora e a Mariana. Que legal, parabéns pela família. Esse momento de gratidão, assim, traz um momento assim de aquecer o coração mesmo. Vamos dizer assim, os esforços que a sua família fez, principalmente seus pais, foram assim, tipo, perenes, né? Que deu sucesso para vocês, né? E a gente fica até sem palavras, fica emocionado, porque é muito legal. Eu gosto muito desse quadro, porque a gente vê a verdade, realmente. Então, graças a eles, hoje a gente consegue ter eles trabalhando junto com a gente. Eles não precisam trabalhar com os outros, sim, né? A gente consegue pagar um salário para eles trabalharem com a gente, né? Eles ficam em casa fazendo as coisas da forma, dá uma qualidade de vida para eles por conta da qualidade que eles deu para a gente, né? Que legal. E eu tô quase indo para o Espírito Santo, de tanto que você fala de qualidade de vida. Começa a ver meus stories para você ver o que eu posto. Eu vou começar a olhar. Olha, desculpa, eu falei cortou, não deu para ouvir, desculpa. Você vai ver que lindo que é aqui. Ah, legal. Qual que é a tua cidade aí? Vila Velha. Vila Velha. Vou dar um pulo, sim, vou dar uma olhada lá. Que legal. Mas, ó, parabéns à família Bernardes, né? Muito legal. Ficou muito, muito emocionado e agradeço por você estar compartilhando isso, né? Com um estranho, vamos dizer assim, que logo a gente se conheça aí pessoalmente, eu vou aí visitar vocês. Parabéns aí, família. A gente tem um outro quadro chamado Futuro é Logo Ali, né? O que é o Futuro é Logo Ali? Futuro é Logo Ali são mensagens futurísticas que você pode trazer aí, e lembrando da nossa audiência, né? O que você vê na sua visão aí de ampla de conhecimento de mercado, que você pode agregar aí para o pessoal da nossa audiência, uma visão futurística que você tem. Vamos supor que tem gente nos vendo aí de 2000 e tralalá lá na frente, a gente está se comunicando por 2 webcams aí, celular, e o que você pode falar que em 2022 que pode externar para o pessoal? Se eu estiver falando com as pessoas do futuro, eu estou falando com robôs, né? Porque eu acho que a tendência vão ser robôs e a gente só dando uma ajudinha, né? Na parte que pensa. Porque até então ainda estou colocando num tempo que a inteligência artificial não vai estar totalmente 100%, senão nem humano vamos ter. Mas assim, eu acho que a mensagem é tecnologia, invista em tecnologia. Quem não se inovar, quem não se adaptar, não vai conseguir chegar, né, mais para frente. E já é possível hoje a gente colocar o máximo de tecnologia dentro da empresa, né? Então, assim, eu brinco que a gente tem que sentar do lado do TI, né? O contador e o TI, a parte, né, toda a tecnologia tem que estar junto, tem que andar de mão dada. E graças a Deus eu casei com o TI, né? Então, eu tenho literalmente um TI dentro da empresa e dentro de casa. Então, essa transformação tecnológica tem que existir e faz muita diferença, né? Nós implantamos coisas, robôs, né, dentro da DataVix, que fazem a diferença drástica, assim, na evolução. Então, para o futuro, tem que ter essa inovação. Que legal. E qual que é o nome do TI aí, o principal TI da empresa, da DataVix? Anderson. Ô, Anderson, um abraço, Anderson. Obrigado. Falar, né, o nome. Homem? Anderson Medeiros. Ô, Anderson Medeiros.
Um abraço para você, Contadores Pensantes, agradece aí, você está engrandecendo aí o conteúdo do portfólio da DataVix, muito legal. E a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, pode ser rapidinho? Claro. Então tá bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a HubCount. Lá você encontra tecnologia para o seu escritório contábil, dashboards incríveis e automação para facilitar o seu dia a dia. Quer saber mais? QR Code na tela, HubCount, inovação contábil e fiscal. Mais vantagens para ser Contibank. Aqui você economiza com tarifas de manutenção e transações. Emita seus boletos, faça TED e Pix gratuitamente, sem se preocupar. E para te atender, um verdadeiro agente de negócios, o seu contador. Presente, confiável e ajuda a garantir crédito com juros mais baixos. A gente chega também com o cartão de crédito pré-pago. Você determina o seu limite. E mais, ele é internacional, perfeito para você conectar todas as suas assinaturas. Para você que precisa abrir a conta da sua empresa e de seus funcionários, está na hora de realizar seus sonhos sem burocracia. A abertura pelo app é simples, rápida e totalmente gratuita. Contibank, o banco digital perfeito para a sua empresa. Fala pessoal, a gente está com uma parceria estratégica aqui com a Autêntica Certificado Digital. Lá você encontra todos os tipos de certificados digitais para que você possa fazer emissão de nota fiscal, procuração, etc. no formato A1 e A3. Quer saber mais? QR Code na tela, Autêntica Certificado Digital. Voltamos aqui, pessoal, já restabelecidos do nosso intervalo, e a gente tem um quadro que é Aqui é Cultura. Débora, o que você pode ensinar para a gente? Aqui é Cultura é o seguinte, antes de eu te explicar para você antes, né? Aqui é Cultura é o que você está lendo, o que você está assistindo, o que você está vendo, que é um quadro que normalmente eu costumo copiar as pessoas, né? Se estiver vendo alguma coisa assim, eu vou lá e tento copiar. E o que você pode externar para a gente? Em relação a bastante trabalho, você está dando tempo de fazer tudo isso também, né? O que você pode externar para a gente? Eu acho que uma das coisas principais de você poder trabalhar home office, de você, né, ser um contador, querer ter um negócio, ser um empresário, é você poder ter qualidade de vida, né? Você poder fazer coisas que não são só trabalho, né? Então, acho que viajar é necessário, assistir filmes é necessário e ler livros é necessário. Então, como dica, eu vou até deixar 2 dicas de livros que eu acho que é legal colocar. E você fala assim, tudo família, tudo família? Eu tenho um tio chamado Marco Romano, que é um professor, é um ex-contador, professor hoje, e que escreveu, junto com outros autores, 2 livros, que eu acho que cabe muito bem para a nossa área, e eu vou indicar, tá? É da editora Print. Um chama de Mentores para Empreendedores, que é bem legal, né? Que são professores dando dicas para quem quer empreender, mas voltado à contabilidade. E um outro é empreender e inovar, uma questão de fé e resiliência. Então, também é bem interessante, que eu acho que é muito importante, né? Você ter fé e você ter resiliência, né? São coisas que, se você tiver, já ajuda bastante. Então, fica essa minha dica de livros. Que legal. E como ele chama? É que cortou só para... Marco Antônio Romano. Legal. Vamos lá, vamos seguir. Eu adoro livros, então a gente vai pegar e vai dar uma olhada. E a gente compra como esse daí? Como que faz? Nos sites das livrarias, melhores livrarias tem. Então, se colocar o título na busca das livrarias, tem entrega em casa, uma propaganda. Olha, que legal, legal. Então é famosão, então, hein? Que legal, Tá bem legal. Bacana. A gente tem outro quadro também, se eu tivesse a caneta. Se eu tivesse a caneta, o que seria? A lei Débora Bernardes. Qual seria a lei que você externaria, seja para contabilidade ou
também para a vida aí, que você traria para a gente se tivesse a caneta aí? Essa é difícil, a gente teria tantas, né? Mas eu acho que, voltando para a área, eu colocaria uma lei que não poderia ter corrupção na área contábil. Eu poderia... Não, anticorrupção existem bastante, né, coisas, mas assim, eu acho que eu iria colocar a lei e ser mais, e fiscalizar realmente para facilitar a nossa vida com relação, por exemplo, vou tirar um alvará, como é difícil, às vezes você pagando só para resolver, fiscalização, que às vezes você pode corromper, para você conseguir algo, você tem que pagar para ser mais rápido. Então, eu não pensei num título, claro, para isso, mas eu acho que é a única coisa que precisaria ser mudada na nossa... Uma das grandes coisas que precisariam ser mudadas na nossa área é essa parte corrupta que a gente precisa que, com o tempo, acabe, porque é bem complicado a gente trabalhar num país onde é tão difícil a gente conseguir as coisas legalmente, tranquilamente, né? Que não seja estressante, que não tenha que ir atrás de outras formas para se conseguir. É ridículo falar isso, né? É triste falar isso, mas a gente se depara com muitas situações que às vezes a gente não consegue atender um cliente porque as coisas não andam da forma normal e você tem que ficar dando voltas para conseguir resolver, né? E aí poderia ser bem mais simples se não tivesse tanta corrupção. É verdade, né? Você tem razão. Ficou uma curiosidade da minha parte. Você trocou o estado de São Paulo para o Espírito Santo. Qual foi o estado aí, sem se comprometer, obviamente, que você teve mais dificuldade disso? Que eu tenho dificuldade na área, nessa parte? Em relação a essa parte aí que você citou. São Paulo. Assim, eu acho que São Paulo é a minha cidade, amo de paixão, né, por tudo que eu já tive, vivi, coisas que aconteceram lá. Mas eu acho que São Paulo é uma das cidades. Hoje a gente tem clientes em vários estados, praticamente todos, posso dizer. São Paulo é o menos evoluído, né, assim, questão tecnológica de fazer as coisas. Você ainda precisa ir na junta para fazer a abertura de uma empresa, você precisa levar o papel lá, né, em coisas que Vila Velha, você abre a empresa em 4 horas, a gente já conseguiu abrir, porque o cliente demorou para mandar as coisas. Porque a gente tem um societário aqui que ele brinca que, para ele faz recordes, ele adora recordes das cidades, ele faz, Então, assim, São Paulo não é. São Paulo é bem complicado de conseguir as coisas ainda, muita burocracia, e é o que mais teve. Nós já tivemos problemas com essa parte de corrupção, de falar. De bola. Seguir, se for atrás, se tiver que... Para mim, até hoje foi São Paulo. Pode ser que tenham outros, né, outras pessoas, mas para nós, da Tavix, São Paulo é o pior. Nossa, que coisa, hein? Mas é bom só para saber, só para a gente ter um diagnóstico e a ideia é mudar isso, né? A nossa esperança sempre é que mude isso, né? Mas, beleza, vamos lá. A sua lei, então, a lei Débora Bernardi seria para acabar com essa, misturado corrupção, burocracia, tudo, né? E seria uma lei boa, né? Se os políticos estiverem vendo, né? Que também depende de algo da sociedade, desburocratizar tudo isso, né? A gente conseguiria ter um sucesso nisso, né, Débora? Ajudaria, nos facilitaria mais. A gente tem um outro quadro, chegando mais para o final, chamado Story, né? O Story seria alguma história engraçada, inusitada, que você pode falar aqui, e desde que não te comprometa, fica tranquilo, tanto no começo da profissão, não sei quais são as histórias, a gente sempre cita alguma história aqui. Se você tem alguma, pode ser de você ou de alguma coisa que você já passou por isso, o que você pode externar para a gente? Olha, coisas engraçadas todo dia, né? Principalmente que a gente, né, nós da DataBix, a gente trabalha com um grupo de WhatsApp com os clientes, né? É uma forma que a gente fez que a gente não quer perder o humano. Por mais que a gente se informatize, que tenha a parte toda tecnológica, a gente não quer perder o contato com o cliente. E você ter o contato com o cliente, você poder falar com os clientes, a gente dá muita risada, porque falam coisas engraçadas, acontecem situações engraçadas. Então, histórias a gente... Nossa, imagina, 23 anos de prática, tem muita história. Mas uma recente, que eu até acho que eu falei... Eu não tinha pensado nela, mas eu vou falar dela, porque eu acho que é engraçada
e serve para mostrar uma forma diferente de você tratar um cliente, que às vezes a gente fala, nossa, não flui, ele não manda, ele não faz, e às vezes você fica estressado porque o cliente não te atende. E aí, essa semana passada a gente estava todo mundo reunido e uma pessoa do BPO, fulana não manda tal coisa, mas eu também pedi tal coisa, ela não faz, e esse daqui também, eu também pedi para ela isso, ela não faz, eu já estou pedindo há muito tempo. Eu falei, calma aí, já sei, pega uma folha de sulfite, pegaram uma folha de sulfite, me traz aqui. Peguei uma caneta e escrevi, fulana, coloquei no cartaz, se você não entregar tal coisa, o seu filho está em nosso poder e só devolveremos através de resgate. E que seria o resgate, né? O que você está me devendo. Fizemos. Todo mundo colocamos uma venda no rosto, como se fosse, né, de sequestradores. Colocamos tiramos uma foto e enviamos para a cliente. Eu falei assim, foi a mais... Ela chorava de dar risada. Ela falou, eu vou parar agora eu tô indo para casa, tô dirigindo, mas eu vou mandar, porque depois dessa... Ela falou assim, vocês são os melhores contadores que eu já tive na vida, não sei o quê. Então, assim, uma coisa que a gente estava precisando, já estava estressando, porque ela não mandava, a gente precisava. Várias áreas afetadas por isso. A gente traz um negócio para uma coisa mais, né, saudável e mais tranquila, né? Porque se eu tivesse ligado para ela, quebrado o pau, falado que eu não ia mais atender se ela não me mandasse, que eu já estava de saco cheio, não ia resolver, né? E uma coisa que é legal a gente ter isso dentro do escritório, né? Você tentar resolver os problemas, não causando mais problemas. Você ter alternativas de resolver com mais, né, tranquilidade. Então, acho que essa foi a que veio, assim, mas como dica, né, de como resolver problemas dentro da área de uma forma leve. Não, muito engraçado. É que você não ouviu ouvindo aqui. Eu fechei o microfone, mas, gente do céu, é muito legal. Além do profissionalismo de vocês, da DataVix, foi a criatividade, né? A criatividade foi maior. Quem disse que contador não tem criatividade? Olha aí. Caramba! Não falta isso na DataVix, né? Não. Que legal. Bom, a gente vai para o penúltimo ou último quadro, que se você quiser falar mais um pouquinho também, fica à vontade, que é o Palavra Livre. O Palavra Livre é o quê? Né? O que você queira falar, qualquer coisa que você queira falar, que eu não te perguntei. Sei lá, mandar uma mensagem para o pessoal, fazer mais uma divulgação do que você quiser, algum lançamento que você está querendo fazer. Então, fica à vontade. E a gente deixa o microfone livre para você, tá legal? Não que não esteja, tá? Não, acho que a gente falou bastante, né? Colocamos bastante coisa para o pessoal. Eu acho que mais do que falar da DataVix ou falar da Débora, eu gostaria muito de falar para as pessoas, primeiro, acredite no que você quer, né? Se você não acreditar, não tem como outras pessoas acreditarem por você. Então, se você colocou como uma meta fazer algo, busque. E busque sempre com alternativas, e principalmente com a ajuda de quem já sabe, porque facilita muito, né? Eu falo assim, se a gente tivesse tido dicas e ter visto experiências de muita coisa que a gente passou, talvez o nosso tempo de chegar onde a gente chegou teria sido menor. Então, o fato da gente ter quebrado muito a cara, de ter tido que ir atrás de muita coisa, demorou mais. Então, hoje a gente está numa época onde tem muita informação, onde tem pessoas que já passaram por muitas coisas, e aí a gente fala, busque, tenta diminuir o seu caminho para chegar, né, em determinados locais. Então, em lugares, até mesmo por isso, que, né, no meu Instagram, eu vou sempre estar lá para ajudar, a dar dicas para ajudar, né? Porque a pessoa vai saber o que você faz e vai acabar pegando seus clientes. Gente, tem mercado para todo mundo, tem coisas para todo mundo fazer, então não vai ser a minha dica, a minha ajuda que vai fazer eu não ter clientes, né? Então é diferente, não dá para comparar. Então a minha dica é sempre busque ajuda, né? Seja humilde de pedir ajuda para você conseguir chegar mais rápido onde você quer. Legal, legal demais. E a gente vai chegando numa parte de finalização, eu até agradeço de coração você, a Mariana, toda a família aí, Bernardes,
por ter externado toda a conversa aí, a história de vocês, é muito legal, a DataVix. O pessoal possa te procurar também em relação à mentoria, né, que você deixou o caminho aberto. E fico assim, lisonjeado de você estar externando todo o seu profissionalismo, né? E se quiser deixar alguma palavra também de finalização, eu agradeço de coração. A minha parte seria a finalização essa, né? Agradecer muito mesmo, fazer essa interligação, tudo que você tem falado e aumenta mais a admiração que a gente tem aí em relação ao DNA do canal, né? Vamos dizer assim. Tudo que você externou tá linkado a isso. Não poderia ter escolhido uma pessoa de longe, vamos dizer assim, tão boa quanto você. Então, eu agradeço de coração, viu, Débora? Obrigado mesmo. Obrigado pela Mariana, que está dando suporte também, tá? E de coração mesmo. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. É bom a gente poder compartilhar. E, às vezes, com outras pessoas, né, os seus seguidores, a gente consiga atingir outras pessoas que não atingem no meu perfil. Acho que é um falando com o outro, é um ajudando o outro, né? Isso que dá mais dinamismo. E estamos abertos também, se quiserem falar de outros assuntos, ou ser mais específico em alguma coisa que a gente tenha falado, se quiser fazer algum tipo de live, vídeos sobre determinados assuntos, a gente está à disposição do que vocês precisarem. Se alguém quiser dar, né, sugestões de coisas, se eu souber falar sobre, eu falo tudo que eu souber sobre o assunto, eu ajudo. Maravilha, não, a gente vai precisar sim, então já está convocado e intimado as lives técnicas aí que a gente vai externar e vai ser muito legal, viu? Obrigado, viu? Obrigada a você. Então, pessoal, quem quiser ter mais conhecimento em relação ao trabalho da Débora, fala aí, Débora, o que você queira deixar de recado também. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre processo, contabilidade digital, ou ter dicas, né, contábeis no geral, pode me seguir lá no Instagram, é Débora com H no final, .r.bernardes, tá? Legal, eu vou deixar também no link na descrição, pessoal, e aí vocês podem seguir, tá legal? Então, eu vou finalizando aqui. Muito obrigado pela audiência, obrigado, Débora, obrigado, Mariana, obrigado, pessoal da DataVix, e peço para o pessoal que está tendo audiência aí com a gente, faz o trivial da internet, se inscreva no canal, curta, compartilha com seu amigo da área contábil para a gente atingir a nossa audiência desejada, tá vendo? Conteúdo gratuito para você que está aí participando de coração. E a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço, tchau!